Bom dia. Nessa manhã vamos falar sobre Rei Acabe. 1 Reis, no capítulo 16, do versículo 29 até o 34, certo? Sim, Acabe, ele foi rei. Depois do 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Só que Acabe era um rei que fazia o quê? Se prostrava para Baal. Era um rei que fez tudo mal aos olhos do Senhor. Era um rei, era instruído, certo? Uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, que era para conduzir o povo, as pessoas ali a um bom caminho, e fez ao contrário, certo? Se você observar bem ali, a cavalaria satânica, a cavalaria demoníaca, ela já vem se arrastando desde o Velho Testamento, certo? A pessoa que faz ao contrário das Escrituras, a pessoa que persegue, a pessoa que faz mal aos olhos do Senhor Jesus Cristo, o que é? Ela é uma pessoa que participa da cavalaria satânica de Satanás. É uma pessoa que participa do exército de Satanás. Nas Escrituras diz que o inferno está preparado para Satanás e os seus anjos, certo? Não adianta você ser rei, não adianta você querer ser alguém, querer ser importante, querer dar exemplo na sociedade e fazer como muitos faziam, muitos reis naquela época faziam. Aqui nós temos um exemplo, aqui de Acabe, certo? Um mau rei, uma pessoa de má índole, de má coração, uma pessoa que caminha e uma pessoa que anda nos caminhos da cavalaria diabólica, certo? Assim, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta você levantar 3 horas da manhã e dizer: o Espírito Santo me acorda às 3 horas da manhã para orar. As suas orações, o seu jejum, cai tudo por terra, certo? Assim, é melhor você orar e jejuar 2, 3 vezes por mês e vigiar mais. Você tem que vigiar mais, certo? Fazer mais culto durante a semana, abrir a igreja mais cedo, fechar a igreja mais tarde, mais louvor. Tirar a bandeira satânica que está dentro de você, certo? Tirar essa bandeira de Satanás que está dentro da sua vida. Não siga o exemplo do teu pai, da tua mãe, certo? Que colocaram você no mau caminho, que não souberam aconselhar você, não souberam te conduzir, certo? E está conduzindo os próprios filhos, está conduzindo as pessoas, sabe, ao exército de Satanás. Satanás tem a cavalaria montada, carros de fogo, motos de fogo. É só examinar as escrituras lá em Apocalipse, certo? O teu ensinamento, o teu estudo nas escrituras que você tem, pode acreditar, não serve para nada para a tua vida. Se você continuar por esses caminhos, se você continuar fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, você tem que parar com isso. Você tem que saber que só o Senhor é Deus, certo? Você tem que vigiar. Um exemplo nas escrituras, se você olhar ali, Davi, o que acontece? Quando Davi saía para a batalha com o seu exército, ficava pelotões, com escudo na mão, espada, vigiando o inimigo. Ficavam por ali, vendo, cuidando, se o inimigo se aproximasse, para eles ter a reação deles, para eles reagir, para eles saber o que fazer, certo? Assim, não adianta você jejuar, não adianta você orar se você não vigia. Não tem valor algum, você tem que aprender a vigiar, certo? O que acontece? Na época do exército, das guerras, ali que Davi saía com o exército dele para a guerra, o que acontecia? Eles dormiam com o escudo na mão, com a espada na mão. Eles não tiravam as armaduras, certo? Eles ficavam vigiando. E quando eles colocavam, às vezes, o escudo, a espada em algum lugar, eles ficavam ali próximo, perto, para qualquer coisa eles pegar e saber usar, certo? Você tem que ser uma pessoa assim. Você tem que ficar com o escudo, você tem que ficar com as armaduras, com a espada de Deus na mão. Não se una a Satanás. Você tem que vigiar. Você tem que pedir o espírito de discernimento para Deus, para você saber o que é certo e o que é errado dentro da sua vida.
certo? Não adianta você querer usar terno, querer usar gravata, você querer ter carro, andar querer bem vestido, se você está sendo Uber para Satanás. Satanás está grudado na tua vida que nem a tua orelha, certo? E você acha que está fazendo a coisa certa. Pense bem, já quantos anos? Certo? Quantos anos? Quanto tempo já? Certo? Deixe de ser mula para Satanás. Deixe de ser servo de Satanás. Não queira ir para o inferno por causa de Satanás. Siga os caminhos do Senhor. Não vá atrás dos caminhos de Corá. Olha o caminho que vocês estão tomando. Olha por onde vocês estão indo. Que exemplo vocês podem dar para alguém? Levando os filhos junto. Família. Certo? Você acha que isso é coisa que se faça? Você acha que isso se faz? Sair lá não sei da onde para vir aqui para ficar perseguindo os outros? Para ficar mentindo? Para querer ter boa aparência? Você acha que o Senhor, Ele olha para a tua aparência? Você acha que o Senhor olha para o que você tem, para a tua casa, para o teu carro, para o teu emprego, para o que você tem? Ele não. Ele olha para o teu coração, certo? O teu jejum, a tua oração, tudo o que você faz, se você é evangélico ou não, cai tudo por terra. É que nem eu falei, se você tem Deus no coração, se você tem Jesus no coração, Ele te abençoa em dobro. Agora, se você não tem o que você tem, é isso aqui assim, ó, sabe? Segurar na mão assim, ó. É um punhado de pedra, um punhado de pó. Certo? Cai tudo por terra. Não adianta levantar 3 horas da manhã todo dia para orar se não vigia. Não adianta orar não adianta jejuar 2, 3 vezes por semana se você não vigia, se você tem a língua solta. Não adianta de nada. Certo? O que você fez, o que você está fazendo, cai tudo por terra. Você nunca teve e você nunca vai ter, certo? O Espírito Santo de Deus, porque você está lutando contra Jesus, tá? A verdade é essa. Não passa do mentiroso, do mal intencionado, certo? Você não passa de uma pessoa mal instruída pela tua família, pela tua mãe, pelo teu pai, tá indo pelo caminho errado, tá levando os seus filhos por esse caminho e pensa que isso é algo do Espírito Santo de Deus, que não é, tá? É a cavalaria demoníaca ou a cavalaria diabólica, certo? Que fala nas escrituras dos 200 milhões. Acha que eu estou mentindo? É só examinar as escrituras. Apocalipse fala bastante sobre isso. Examine as escrituras, certo? Se livre dessas correntes, se livre dessas maldições da tua vida. Siga um exemplo bom nas escrituras. Como nós temos ali com Davi, com o exército dele que vigiava. Você tem que vigiar. Você tem que vigiar 24 horas por dia a tua vida. Você tem que ensinar as pessoas. Não adianta você querer levantar 3 horas da manhã e se você não vigia. Aí tem que ter horário para chegar na igreja às 6:30 da tarde, tem que ter horário para fechar a igreja. Isso aí é tudo coisa do demônio satânica. Tem que ser diferente. Esse negócio de querer ser muito compromisso, tem que ter um compromisso sério, que nem falo, isso aí só atrapalha a vida de vocês. Façam ao contrário. Façam diferente o compromisso de vocês. Vocês têm que fazer parte das virgens prudentes, não das virgens loucas. O que vocês fazem é loucura, certo? O que vocês fazem é coisa de pessoas mal intencionadas. Isso aí não se faz. Vocês estão passando por mau exemplo. Vocês fazem culto a Baal, na verdade. Certo? Vocês têm a Jezebel do lado de vocês. Vocês oferecem culto a Baal e pensam que estão sendo felizes e não estão. Certo? Tirem a máscara satana que tem na cara, no rosto de vocês e deixem Jesus brilhar na tua vida. Se é que vocês querem que Jesus brilhe na tua vida. Sabe? Muita edificação não adianta por nada, certo? Na vida de vocês não adianta. Vocês têm que ter edificação, vocês têm que se edificar. Vocês têm que ser edificados, não querer se edificar, sabe? Tem que tirar as questões da vida de vocês. E vocês têm que ter a edificação. O que é a edificação? A edificação é a sã doutrina. É a verdade, que nem disse Jesus, em verdade. Vocês têm que falar a verdade em cima da verdade. Certo? Não servir de Uber para Satanás.
Satanás tá na vida de vocês que nem a orelha de vocês, certo? E isso vocês estão caminhando por um caminho aonde vai levar vocês para o inferno, certo? Faça como Jesus fez, vigie, ore, jejue, mas não deixe de vigiar. Ore menos, jejue menos, mas vigie mais, certo? Vocês têm que vigiar, sabe? Porque a força do cavalo está na cauda e na cabeça. O que é? A língua. Tome cuidado com isso, certo? Tome cuidado com a cavalaria satânica, certo? Que tem a cauda como escorpião e a cabeça como cavalo. Tome cuidado. O que é a cauda? A cauda é a língua. E a cabeça é como escorpião, que tem aquelas garras, sabe? Que ficam fazendo assim, ó, querendo cortar tudo, certo? Dê um exemplo. Siga como no tempo lá de Jesus Cristo, dos discípulos, certo? Ainda bem que pelo menos assim eles estão salvos, estão lá no céu. Porque se você falar hoje de repartir alguma coisa com alguém, fazer uma campanha tipo assim, vamos vender 5 carros e vamos ajudar aquela pessoa, dá briga, dá cadeia, dá até morte se não se cuidar com essas pessoas que fazem esse negócio aí. Que acham, porque naquela época eles dividiam tudo. Hoje nós não vamos dividir porque as coisas mudou, a igreja moderna, sabe? A igreja moderna, né? Claro, a cavalaria satânica. Tá? Tome cuidado, ande a pé. Siga o exemplo de Jesus Cristo, ande a pé, que assim você não persegue ninguém e assim você não faz parte da cavalaria demoníaca. Certo? Aí você tem um Espírito Santo na sua vida. Se você desejar querer ser alguma coisa, para você ter carro, para você ter casa, para você servir de cavalaria satânica, é melhor não ter nada. É melhor ter Jesus na vida, sabe? Ser amigo de Jesus, não ter nada, mas ter Jesus na vida. Ter Deus, ter o Espírito Santo, para te dar o conhecimento, te dar o entendimento. Não adianta você querer ter casa, querer cantar vantagem. Eu tenho 2 casas, sou aposentado, tenho meu carro, um monte de coisa, e você servir de mula para Satanás, o exército de Satanás, os anjos de Satanás, certo? Vocês se enganam. Vocês estão se enganando com as coisas do Senhor. Vocês estão brincando com isso. Vocês peguem, vocês parem com isso. E sigam os conselhos bons que estão nas Escrituras. Os conselhos que Jesus deixou. Olha, lá no Velho Testamento, da primeira reis em diante ali, os bons reis e os maus reis. Vê se você se encaixa em alguma coisa boa. Se é que você é alguma coisa boa. Se é que você é algo bom que se dê para confiar. Porque nem Jesus confia em vocês da maneira que vocês fazem. Certo? Como é que vocês vão querer cuidar das coisas de Jesus no céu se vocês não conseguem vigiar a própria vida de vocês aqui na terra? Não conseguem enxergar um palmo na frente do próprio nariz? Está nas Escrituras, tá escrito, se você não consegue vigiar as coisas pequenas, como é que o Senhor vai colocar vocês nas coisas grandes? Não tem chance nenhuma. Vocês têm que vigiar, certo? Vocês têm que vigiar, vocês têm que aprender a vigiar, fazer como o exército de Davi fazia, dormir com a escudo na mão, dormir com a espada na mão, fazer ali como Neemias fazia, construir os muros de salvação ao redor de vocês. Não largue a espada, não abandone as Escrituras, certo? Construa muros de salvação em sua vida, examine as Escrituras, leia as Escrituras, certo? Quando se terminar um culto, quando você não tiver o que fazer em casa, examine as Escrituras, sente e vá ler as Escrituras, certo? Pelo menos mostre para o teu filho, para a tua filha que você está lendo as Escrituras, para ela seguir o caminho também da leitura. Antes que amanhã depois ela faça 18 anos, ela compre um carro e comece a seguir os outros também. Tua filha, teu filho. Porque você dá mau exemplo para sua família, assim atrás dos outros, seguindo de mau exemplo, ofertando culto para Baal, se prostrando para Jezabel. Tome cuidado com isso. Aprenda a fazer o que é certo. Certo? Saia desse caminho. Se é que você vai conseguir sair desse caminho. Certo? Tome cuidado, não queira dar aparência para Jesus, que Jesus Cristo não está atrás de aparência, tá? Jesus está atrás de coração. A tua casa, teu carro, teu trabalho, o que você tem, não vale de nada na presença do Senhor Jesus Cristo, sendo uma pessoa perseguidora, uma pessoa infame, tá? A verdade é essa. Tome cuidado. Não seja uma pessoa acorrentada junto com Satanás, porque acorrentado uma vez com Satanás, olha,
para você quebrar uma corrente não é bem assim, certo? E esse tipo de corrente que você é acorrentado com Satanás, você não corta com com aquela serinha de cortar ferro, você não corta com esmerilho, certo? Você vai ter que cortar ela de uma maneira diferente para cortar ela. Você vai fazer o quê? Vai jejuar hoje, vai orar hoje e amanhã vai subir no púlpito cantando de galo, dizer que está livre, que está liberto, tá liberto? Tome cuidado, certo? Seja uma pessoa exemplar na sua casa, na sociedade, no seu trabalho. Não faça parte do exército demoníaco de Satanás, certo? Pegue e tira essa câmera que você tem na tua casa, que você usa para cuidar da vida dos outros, quebre ela. Isso só atrapalha você. Pegue esse celular que você tem, quebre ele, isso só atrapalha você. Coloque um pendrive num aparelhinho e vá ouvir hino evangélico, louvores da harpa cristã. Não faça essas coisas, certo? Aprenda a ser um homem, aprenda a ser uma mulher. Saiba administrar a sua vida, administrar a sua casa. Não seja um mau exemplo, como tem aqui nas escrituras diversos maus exemplos, ou centenas, certo? Mas eu peço que, em nome de Jesus Cristo, assim que você ore, você jejue e você vigie. Você tem que vigiar mais. O Deus vai levantar 3 horas da manhã para orar, para querer dar um bom exemplo, depois falar, dar testemunho, querer achar que é um exemplo, você querer ser da sociedade e achar que é um exemplo, isso é geral, não serve para nada, tá? Se você ficar atrás dos outros, perseguir os outros, cuidado que uma hora dessa, o chão se abre e você vai ser engolido pelo chão, certo? Aí você, o que vai acontecer? Ah, sumiu, foi arrebatado? Não, muito pelo contrário. Às vezes é o chão que vai se abrir para você, vai te engolir, cuidado, tá? Porque as coisas de Deus sobem para o céu, mas as coisas do homem que ele faz aqui na terra de maldade, aqui na terra permanece. Cai por terra. Não adianta de nada você ter 50 anos de igreja e fazer essas coisas aí, dizer que nasceu, que isso, que aquilo e outro, que não adianta de nada. Não adianta que você querer dizer, eu trabalhei 30 anos numa empresa, sou aposentado, tenho minha casa, tenho meu carro. É aquele negócio, bebe, come e folga. E se o Senhor hoje pedir tua alma, o que você tem para oferecer? O que você fez? Será que tudo o que você fez está mesmo escrito no céu? Será que está lá? Ou quando abrir teus livros não vão achar nada porque você é vazio por dentro, igual um livro sem escritura? Você já viu um livro sem nada dentro? Sem uma letra, sem uma palavra? Às vezes você é um livro assim, sem nada. É só a capa e mais nada. Não tem nada. Cuide para quando você chegar no céu, você não encontrar o teu livro sem nada dentro lá. É vazio, certo? Procure buscar a presença de Jesus Cristo. O dia que você aprender a buscar a presença de Jesus Cristo e saber administrar sua casa, aí você converse que nem um homem, certo? Mas enquanto você for uma pessoa perseguidora, que você usa teu carro para perseguir os outros e usa a língua de escorpião para querer defamar dos outros, para querer falar mal dos outros, para querer ensinar, você não vai adiantar de nada. Você é um livro sem uma letra dentro, sem uma vírgula, sem um centil, sem nada. Você é um saco vazio dobrado com uma pedra em cima usada por Satanás. A verdade é essa, tá? Mas eu peço que, em nome de Jesus Cristo, você consiga encontrar o perdão, consiga se perdoar e busque a presença do Senhor, busque a presença de Jesus Cristo. Fique em casa sozinho, fique em casa lendo as escrituras, cantando louvor, que você faz mais para Deus e para Jesus dessa forma do que ficar perseguindo os outros. Que Deus abençoe você nessa segunda-feira, nessa semana, e procure a igreja mais perto da tua casa. Faça uma campanha de oração durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. No tempo que você fica perseguindo os outros, vá na igreja, dobre o joelho e ore, que você faz mais para a tua saúde e para a tua vida, tá bom? Não seja um escravo de Satanás. Não faça parte do exército de Satanás, tá bom? Por quê? Porque o inferno está preparado para Satanás e seus anjos e a sua cavalaria, em seus carros de fogo e seus cavalos de fogo. Tome cuidado, tá? Desliga essa câmera que tem na tua casa, que você fica cuidando da vida dos outros, que é bem mais melhor, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia, nessa manhã, nessa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.